É isso aí, meu povo. Estamos começando aqui agora o nosso primeiro TagCast. Gostou? Amei. Ficou legal? Muito bom. Eu sou o Diego. Essa é minha esposa, a bela esposa Carolina. Eu te apresentei, você pode se apresentar, amor? Mais conhecida como Carol. Carol. Isso. Exatamente. E a gente está aqui com a tarefa de poder explicar para vocês um pouquinho mais sobre o tag. É. Né? Aliás, é bem difícil de definir, né? É complicado, mas assim, a gente separou algumas perguntas, né, que vocês mandaram pra gente, e eu acho que vai ajudar nessa construção. É, até mesmo porque se não compreender, como é que a pessoa vai realmente entender e mudar a vida dela, né? E O primeiro passo é você entender. Então, posso começar? Claro, manda aí. Vou te mandar. Primeira pergunta é, o que é tag? Deixa o mais difícil pra mim, hein? E aí? Sacanagem. É. Bom, minha gente, a verdade é que o tag é difícil de É difícil definir. explicar, né? E nós, particularmente, somos apaixonados pelo tag. Mesmo porque a gente está falando aqui de coisas que a gente estudou por muito tempo e que deu certo na nossa vida. Isso. Que dá certo na vida de muita gente. É por isso que a gente está aqui falando hoje para você. Então, o tag é um movimento. Na verdade, ele é um chamado para a liberdade. Fantástico. É um chamado aqui para a vida abundante. Para você realmente estar nessa conosco também, para começar a viver a liberdade real. Não essa que você conhece hoje. É legal ter essa brincadeira com tag, porque tag, em inglês, significa rótulo. Etiqueta. Etiquetas. É. E o que a gente quer é poder construir e apresentar para você a sua etiqueta original. A gente quer apresentar para você que você venha descobrir quem você realmente é. Pode ser assim? Resumindo assim, o tag, ele vai te ajudar a entender rótulos, etiquetas, estigmas, frases, pensamentos que você ouviu uma vida inteira de outras pessoas e que te tiraram da sua real identidade. Uhum. Te tiraram de ser quem realmente você é. Você começou a construir uma vida baseada no que os outros acham a seu respeito, no que os outros pensam e no que os outros querem de você. E nessa bagunça toda, resulta em uma vida na qual você nada. Frustração, né? E não sai do lugar. E por que você não sai do lugar? Porque você já nem sabe mais quem você é. Então, tag é uma restauração de essência. Exatamente. É restaurar realmente quem você é. E é interessante, porque nesse processo de resgate, nós começamos a entender que nós somos o princípio dos nossos problemas, mas também encontramos em nós todas as respostas para eles, né? Uhum. A verdade é que é o seguinte, o ser humano ele tende a sempre culpar o outro, sempre achar que a culpa de você estar estagnado na vida é do outro. Mas a verdade é que, no final das contas, o que a gente te leva a entender no tag é que você é o seu problema. No entanto, que a gente vai te levar a entender como que você se meteu onde você está hoje. Os buracos que você cavou. E então, a partir daí, entender que você é o seu problema e você é a sua solução. A gente vai te ensinar a parar de atrapalhar, a verdade é essa, né? Vamos fazer você parar de atrapalhar o fluxo da vida, porque se a coisa não está acontecendo, não está fluindo, é porque a gente está atrapalhando de alguma forma, né? Não, o negócio é que, como eu estava falando, se o problema parte de mim, quando eu entendo o que eu preciso, o que eu fiz de errado, ou o que eu deixei de fazer, ou o que eu ainda não entendi, daí eu começo a entender, então, as formas de solução, que eu sou a solução, que a solução parte de mim. Legal. Então, por mais que você esteja num relacionamento, vamos dar um exemplo aqui, né? Você está num relacionamento e que a outra pessoa, para você, é a pior de todas. Ainda assim, você é o problema. Uhum. Você está fazendo X, Y, Z, ou você está deixando de fazer X, Y, Z, ou você não está colocando limites onde deve colocar. Ou seja, é literalmente colocar a vida de volta ali na sua mão, justamente para que você possa entender e, então, mudar a sua história. Porque enquanto eu fico colocando na mão do outro... Você fala muito bem, amor. Eu não tenho possibilidade... Impressionante, você pensou que você nem ia conseguir falar. Obrigada, você fala hein? muito bem, vai. Gente, eu não tenho costume com isso aqui, afinal Vai. de contas. Né? Mas tá indo muito Mas bem. a gente vai aprender.
Então, como eu estava falando, enquanto eu fico refém do que os outros... Voltando lá aos rótulos, né? As etiquetas, as coisas que disseram ao meu respeito, as coisas que falaram para mim e que moldaram a minha mente. Enquanto eu estou refém disso tudo, literalmente eu não tenho possibilidade de mudança. Não tem artifício, né? Eu não tenho artifício, eu vivo... É o que mais reclamam para nós. Eu vivo nadando sem sair do lugar. Uhum. Então, a proposta aqui é entender o que foi falado para você, como formatou a sua mente até hoje. A sua programação para poder reprogramar. Como você foi programado, e isso é normal, tá? Todos nós fomos programados pelo nosso ambiente, todos nós fomos programados em especial pela nossa família, que é uma das coisas que a gente fala demais no TAG, né? E por melhor que você ache que é a sua família, foi ela que te levou, então, a pensar e, às vezes, estar estagnado nas finanças, como você está. Às vezes, ter um padrão de relacionamento tóxico, como você tem. E aqui a gente não está falando mal de família. A gente só está querendo te levar a entender, ver, então, o que você deixou de fazer ou fez demais ou está fazendo de errado. Entender onde você está para, então, o controle da vida voltar na sua mão e você, então, conseguir construir algo diferente. E como que a gente fez isso foi estruturar tudo isso num curso, numa mentoria, numa imersão. É difícil definir, colocar um rótulo no TAG, né? Encaixar isso aí numa caixinha. Mas, na verdade, é uma grande experiência onde você vai começar a enxergar essas coisas e vai aprender a colocar a vida em ordem, devolver a vida para o fluxo pela qual ela está esperando para poder romper em você. É um método no qual a gente vai, então, te ajudar ao seu grito de liberdade. Isso, passo a passo. Já que o TAG é um chamado de liberdade, como a gente começou falando aqui, no método TAG, né, no curso do TAG, nós vamos estar dando com você o seu grito de liberdade. A gente vai construir isso junto. Ficou exatamente. Legal assim, né? Resposta simples, né? Não foi? Foi. Mas funciona, é muito bom. Vamos tentar ser direto. Vamos para a próxima. Vamos. Como é que surgiu o TAG? Você vai me colocar nas enrascadas. Não, eu vou começar. Né? O TAG, gente. Não, na verdade, o TAG, ele surgiu de uma... De perrengue. De uma encrenca muito grande na nossa vida. De treta bruta. De muitos problemas, muitos emaranhados. Então, assim, inclusive, se você se vê dessa forma hoje, olhe para nós e pense assim, tem esperança. Porque até mesmo se a gente conseguiu e se a gente está conseguindo... Você também consegue. Você também consegue. A única coisa que você precisa fazer é entender onde você está no momento, ver o que você se meteu, por que você se meteu nesse lugar, para então você conseguir encontrar a solução. Deixa eu vou explicar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história. O negócio é o seguinte, você na vida, você vai tendo vários probleminhas, sabe? Então você começa, casamento fica uma porcaria, aí relacionamento fica difícil na família, com amigos, começa a ter problema com o vizinho, começo a ter vários problemas de saúde. Só atrai pessoas que me sugam tudo, problemas né? financeiros, Amigos horríveis. são vários problemas que vão surgindo. E que, na verdade, a gente fica perdido tentando resolver cada um deles. Mas isso aqui é igual girar prato. Já viu em circo, né? Aquele cara que fica girando prato? Equilibrista. Então ele gira aqui, depois gira lá, ele tem que ficar girando para nenhum prato cair. Nenhum prato cair. Nenhum prato. E o que acontece? A gente fica tentando lidar com esses problemas, mas que, na verdade, eles existem para esconder um problema original. Então, o que o TAG quer fazer? Ele quer tirar isso aqui para que você tenha acesso a esse problema aqui. Porque quando a gente começa a mexer nele, a gente começa a resolver todos esses outros. Porque hoje a gente vai atrás de cursos para poder resolver esses problemas, que a gente acha que são os problemas centrais da nossa vida. Só que com o tempo eles voltam. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente vai... Porque assim, eu e a Carol, tudo começou, vamos lá, problema de casamento. Só para deixar bem claro aqui pro pessoal. Você estava falando do problema inicial, né? É a dor inicial. É a dor. Tanto que no TAG a gente vai fazer uma retrospectiva e entender lá na infância como você foi formatado. Qual que é a origem, né? Quais são as suas dores originais e que então, depois você só aperta o play e vai repetindo padrões. Repetindo padrões, repetindo padrões. Então, por isso que a gente fala que
Às vezes você nos procura por conta do filho rebelde, às vezes você nos procura por conta do casamento que está acabado, às vezes por conta das finanças que está tudo encrencado. A gente não vai falar aqui sobre finanças, como você vai economizar, onde você vai investir. Não, a gente vai falar por que você pensa financeiramente da forma que você pensa. E isso está lá, ó, lá na infância. Essa é a origem. Como foi reprogramado. Então, é por isso que a gente precisa entender onde... Como foi programado. Como que as coisas começaram. Uhum. Precisa ir à origem. Aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, vocês vão... mas a gente não pode morar no passado. Não, quem disse que você vai morar no passado? Você vai visitar o passado. Você vai entender. O passado, ele precisa servir para consulta. Porque foi ele que te formatou e te levou a estar onde você está hoje e está te fazendo repetir os mesmos padrões. Não sei qual é o seu padrão. A gente não consegue sair disso, né? Mas, por exemplo, você já viu aquele tipo de pessoa que se mete em um relacionamento pior do que o outro? E assim vai repetindo o padrão. Ou financeiramente você nunca consegue sair do buraco. Ou começa as coisas super empolgado, independente, seja relacionamento, emprego, novos projetos, e daqui a pouco já murcha e não sai do lugar. Ou pior, você detesta aquilo que veio, por exemplo, um padrão lá da sua mãe, do seu pai, um jeito que eles agiam, um jeito que eles faziam, quando você vê, você está fazendo igual. Ou seja, por que isso acontece? Uhum. São coisas que a gente vai te levar a entender. Não, mas agora eu acho que a gente acabou não respondendo a pergunta de como surgiu. Eu só estava explicando porque você falou da dor inicial. Tá. Então surgiu o seguinte, é porque todos esses probleminhas aqui que eu achava um problemão, começou a acontecer comigo e com ela, né? A verdade pra gente, falando bem claramente, a gente veio de uma fase que a gente achou que o maior problema da vida era o outro. Para mim, meu maior problema era o Diego. Para mim, minha maior fonte de infelicidade era porque esse homem não fazia X, Y, Z. E por que essa mulher enchia tanto o saco? Entendeu? Por que reclamava tanto? Por que nada estava bom? E financeiramente a gente... foi pro buraco. Só indo pro buraco, né? A gente teve 2 empresas, a gente quebrou. Quer dizer, eu quebrei 2 vezes. E isso levou a gente num problema financeiro absurdo. Casamento, eu acho que acabou algumas vezes. Quando eu falo que acabou algumas vezes, porque quando falta o sincronismo, quando falta o respeito, é porque algo acabou, entendeu? A verdade, e a gente precisou recomeçar. A separação, ela pode acontecer com 2 pessoas ainda debaixo do mesmo teto. Só sei que o casamento, assim, literalmente era por Deus, né? Era aquela coisa da convicção de que casamos e que Deus abençoou e vamos manter esse casamento. E a Carol sempre decidimos permanecer. Então, sempre de oração, a Carol orava e eu orava daqui, que não sei o quê, e a coisa não vem. A coisa não vinha, a coisa não rodava. A coisa melhorava um pouquinho por um tempo, daqui a pouco a gente caía no mesmo problema. Era ela falando, e chegou um ponto que eu falei, para de conversar comigo. Eu só converso com você se tiver um intermediário aqui. Porque eu tô falando A e você tá entendendo Z. Não tem concordância aqui. E ainda culpando Deus, né? Do tipo assim, será que Deus não tá ouvindo minhas orações? Como assim, né? Ficava essa coisa doida. E parece aí... Parece que as minhas orações não passam do teto. Isso é uma das coisas que eu escuto muito. Do pessoal que né, Era que a sensação. É a sensação. Tipo, o que eu tô fazendo de errado? Sabe? Por que do nada a coisa cai? Parece que a casa cai. Então, foi nessas tretas que o TEG foi sendo desenvolvido, porque nós buscamos resposta de todas as formas possíveis. Eu e a Carol, a gente sempre foi muito interessado no comportamento humano. Então, tudo quanto é curso você pode pensar, desenvolvimento humano a gente já fez, né? Desde coach até a parte sistêmica familiar, a gente começou a aprofundar nisso. E eu comecei a aprofundar nisso depois que eu comecei a entender que o problema do nosso casamento era eu. E ela começou a entender que o problema do nosso casamento era ela. Olha só que coisa doida. A chave virou quando a gente entendeu, né? O problema não era o outro. O problema não é, inclusive, as circunstâncias. O problema não é a pandemia que detonou com seus negócios. Enfim, o problema não é circunstâncias ou outras pessoas. O problema é você. É não entender ainda o que está te levando a esse padrão que você está vivendo hoje. O TEG, ele surgiu de uma crise de casamento. Quer dizer, de várias crises de casamento. Até que a gente começou a entender, ver as respostas, e a Carol queria, porque vamos fazer terapia. Eu tentei por umas 4 vezes terapia. Né? Porque eu não tenho muita paciência no negócio de terapia. Não sei se você tem, mas eu não tinha o maior saco para isso. E até que um dia a gente encontrou uma terapeuta, e ela foi benção demais na nossa vida, porque assim, ela começou a apertar onde doía de verdade.
E ela começou a me levar a enxergar coisas, padrões, e levar a Carol a enxergar padrões. E como ela viu Nas que próprias vidas, né? Tipo, Era. padrão que eu... Os padrões que ela trazia, os padrões que eu trazia. E é interessante porque ela viu o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa felicidade de começar a encontrar resposta, que ela começou a encher a gente de livro. E era livro, e indicando curso para a gente poder fazer, curso de sistêmica familiar, curso de traço de comportamento, a gente vai falar de traço de caráter também. A gente começou a fazer, estudar muita coisa. Fomos estudar neurociência. Neurociência, e começamos a colocar as coisas em ordem. E a coisa começou a andar em ordem. Aí, na pandemia, a casa caiu para todo mundo, né? Na pandemia, o que você achava que estava resolvido, você descobria que não estava realmente resolvido. Conta um pouquinho da questão financeira, né? Do quê? Também. Pode falar. Não, que daí nisso tudo a gente estava quebrado e... Porque nessa história da empresa quebrando, gente, vamos lá, a gente teve que desfazer de apartamento, desfazer de carro para poder pagar os credores, né? Enfim, foi uma loucura. A gente passou por situações assim que eu falo que essa mulher estava comigo mesmo, porque eu acabei expondo ela a situações que, meu Deus, hoje eu penso, foi caceta, foi duro, o golpe foi duro, né? E literalmente pensei, cara, casamento não vai sustentar um trem desse. E muito pelo contrário, fortaleceu. Então, em cima dessas experiências, e assim, nós crescemos em lar evangélico, né? Meus pais são pastores, assim, eu sou filho de pastor desde que entendo por gente. Carol também cresceu no mundo cristão, evangélica também, na igreja e tudo mais. E só que parece que, por mais que você crê em Deus, por mais que você leia a palavra, parece que a vida não faz sentido, entende? Porque quando a crise vem, quando a treta aparece, você fica perdido, você fica em oração, aí você vai buscar jejum, você vai... E por mais... Deus está falando. O problema é isso. É porque o que a gente aprendeu? Inclusive, a gente fala isso no tag, né? Da vida em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Porque o espírito pode estar alimentado. Você pode estar ali, sabe, orando, tendo fé e se alimentando, indo para o culto, indo para a missa, e você sai de lá cheio de esperança, mas quando você chega em casa, pum, o negócio não vai. O negócio não anda, né? E o mais, assim, terrível é que, geralmente, nessa fase, a gente tenta entrar num ciclo de barganhar com Deus, que eu falo. Para ver se Deus resolve seus problemas. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, ele não vai resolver. A gente se frustra. E aí, você começa a frustrar, inclusive, com Deus. Você começa a frustrar consigo mesmo. E por que Deus não resolve? Porque a gente não entende. Na verdade, é porque a questão com Deus é muito mais do que simplesmente resolver os problemas. Deus quer transformar o nosso coração. Não, então segura isso aí, porque isso eu acho que vai responder bem a nossa terceira pergunta. Então, finalizando aqui do surgimento do tag, foi disso. Então, em cima das nossas crises, que a gente foi buscando essas respostas, a gente começou a construir isso. E na pandemia, gente, eu não sei como é que estava na casa de vocês, mas lá em casa, o que estava para debaixo do tapete começou a aparecer. A gente mora num condomínio, a gente começou a ver pipocar os problemas tudo ao nosso redor e a gente teve a ideia, né? Falou, vamos reunir com o pessoal online. E a gente começou. E começar a ajudar quem está sem... Começar a ajudar, a colocar assim, vamos pegar aquilo que a gente começou a enxergar aqui em casa? Sem visão, né? A quem não tem nem para onde ir, nem não sabe o que fazer diante de tanto emaranhado. Gente, era tão complicado. Eu lembro que eu vi no condomínio uma família que estava doido com os filhos em casa. E não conseguia não conseguia botar ordem nos filhos em casa. Ao passo que o pessoal, eles pegaram os filhos, levaram para casa da babá e pegavam no final do dia. Olha só que coisa doida. Por quê? Porque faltava estrutura em casa. Faltava peças no lugar certo em casa. E isso começou a pipocar ao nosso redor. Ninguém se aguentava, né? Ninguém se aguentava. A taxa de divórcio na pandemia aumentou. Foi lá para as grimpas, né? Foi lá para as grimpas. Mas aí, o que aconteceu? E a gente começou a estruturar toda a nossa caminhada. A gente começou a estruturar os temas para poder compartilhar com as pessoas, para elas poderem enxergar a origem dos problemas e começar a colocar a vida delas em ordem. E foi aí que surgiu o tag. E a gente começou a fazer isso. Fomos montando turmas, a começar por amigos, depois amigos de amigos, amigos de amigos de amigos, e assim a gente chegou até aqui. Na verdade, começou só homem, né? Foi só homem, depois os homens trouxeram as mulheres, e aí
Primeiro, porque quem ministrou foi só eu, só para homens, grupo de homens. Eu falei, gente, não precisa colocar a cabeça dos homens no lugar. Aí, depois disso, a gente abriu para as mulheres. Aí a Carol veio comigo e a gente vem desenvolvendo isso desde então, né? Nessa construção, dessa compreensão de uma consciência onde você consiga enxergar os problemas e colocar as coisas em ordem, né? Eu falei só para você segurar, amor, porque a próxima pergunta era exatamente essa. Tipo, quais são as 3 dimensões que o TEG trabalha? Não, assim, até por isso que é tão difícil de explicar, sabe? Mas a questão é que o TEG, ele vai trabalhar no nível espiritual, emocional e da alma, né? E físico do corpo. Por quê? Porque uma das coisas que nós aprendemos na pele e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, é que não tem como você crescer de verdade se você não cuidar das partes. Todos nós somos espírito, alma e corpo. Então, por exemplo, o TEG ele vai trabalhar na conexão com Deus, com o seu pai, com quem te criou. Existe um vazio dentro de cada um de nós que só é preenchido por ele. Só por ele. Então, e é no seu espírito que você recebe as direções. Só que o que acontece? E até foi o caso nosso aqui que a gente estava lá em oração e não ouvia, parecia que Deus não falava. A nossa alma, que daí é a segunda dimensão que a gente trabalha, a nossa alma estava tão bagunçada, a nossa alma estava tão cheia de dores, traumas, conflitos e traumas, programações bloqueio, da né? infância, né, que estavam nos levando a inclusive um relacionamento tóxico, a questão tóxica nas finanças, tantos problemas, que aí a gente começou então a organizar a alma. Então por isso que a gente fala que a gente precisa restaurar a alma. Restaurar a alma. Porque daí com a alma restaurada, a gente começou a inclusive ouvir a voz Compreender melhor de o que Deus, a estava voz dizendo. do nosso Criador. E aí a gente entendeu por que ele não estava simplesmente resolvendo o problema de uma forma mágica, milagrosa. Porque, na verdade, a resolução real para o seu problema, para o meu problema, para o problema de cada um, está no entendimento, está em mudar a compreensão, está em compreender o que é que está me travando. E é por isso que, muitas das vezes, o nosso Pai, ele nos permite estar em desertos. Ele nos permite passar por dificuldades. Conflitos. Para quê? Para que nós estejamos olhando para dentro, entendendo o que precisa ser entendido, virar chaves. Então, por isso que a gente fala que, inclusive, deserto é lugar de adoração. Por quê? Quando você estiver passando pelos desertos, em vez de começar a murmurar, em vez de se vitimizar, em vez de ficar apontando o dedo, em vez de ficar culpando Deus, culpando X, Y, Z, em vez de ficar no vitimismo mesmo, né? Comece a agradecer, comece a realmente adorar o nosso Deus e realmente olhar para dentro, entender, cara, o que tá em mim que tá me fazendo ficar tanto tempo nesse deserto. Porque ainda tem uma coisa, já tiveram várias pessoas que falaram para mim, nossa, meu deserto parece que nunca passa. Ô, deserto longo. Deus não quer deserto sem fim para ninguém, não. Deserto tem propósito. O tempo do deserto muito mais é muito mais determinado por mim, por você, do que por Deus. A gente vê lá em Êxodo que o que Deus queria era o que Deus tinha, o que era o planejamento era um deserto de poucos meses. Mas aquele povo, ele insistia em só culpar, só murmurar, só se vitimizar, só ficar olhando para o quanto antes era melhor. E nisso não entendiam o processo, não tiravam do coração aquela mentalidade de escravidão. Você, hoje, tem muitas coisas na sua mente, na sua alma, no seu pensamento, que estão te escravizando no sentido de te manter no mesmo padrão ali sempre, de ficar repetindo padrão nas finanças, no casamento, com os filhos, com os amigos, com o seu corpo, com a sua saúde. Deus quer te tirar essa mentalidade da escravidão. A questão é, você quer
realmente enxergar as, Ou quanto as tretas, né? quanto você está atrapalhando esse processo. Né? Quando a gente fala das 3 dimensões, gente, é porque nós somos corpo, alma e espírito. São partes que parecem antagônicas, mas elas são complementares. Elas foram feitas para funcionar junto. É equilíbrio, é um tripé. Entendeu? Vida é equilíbrio. Vida precisa de ordem. Só que a nossa desordem, ela vai bagunçar tudo, como o próprio nome diz. E o problema é que a gente não consegue enxergar o que botar em ordem. É isso que a gente fica doido. Eu não sei você, mas eu que ficava doido. Porque eu via a bagunça, eu via a treta, eu via o conflito, eu estava no meio dele. Só que eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? Eu faço de tudo e o negócio não muda. A coisa não sai do lugar. Aí foi quando a gente começou a entender isso e colocar as coisas em ordem, a equilibrar tudo, tudo começa a fazer sentido. Você começa a entender o porquê das coisas. E, gente, entender o porquê das coisas faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. Quando eu comecei a entender o porquê das reações dela, gente, isso fez uma diferença enorme. Né? Na construção de uma resposta clara. Então, o que são as 3 dimensões? É corpo, alma e espírito. O teu espírito ele precisa ser despertado. Você tem que fazer isso para ontem. Para ontem. Porque a porção mais poderosa que tem em você é o teu espírito. Agora, a tua alma ela precisa ser restaurada. A alma de todo mundo precisa ser restaurada. Todo mundo. Todo mundo carrega suas marcas, todo mundo carrega seus bloqueios, todo mundo carrega suas tretas aí que não foram resolvidas. Tá aí dentro. E como é que a gente sabe disso? É só olhar para você. É só olhar para os resultados. É só olhar para as doenças que você carrega. É só olhar. Os sinais estão aí. E o teu corpo ele precisa ser fortalecido. Agora, uma alma desgovernada, o corpo não vai estar fortalecido. Na verdade, inclusive o que a gente vê na Bíblia é que eu sou aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que está na minha alma. Então, você vai manifestar aqui no corpo, no físico, nos seus resultados, nos seus frutos, aquilo que está na sua alma. Só que o que acontece? Quase ninguém quer realmente olhar para dentro, que a gente fala muito no TAG. Ou seja, olhar para si, entender as travas que estão em você. Por quê? Porque isso dói. Isso dói. Isso é desconfortável. Mas, enquanto você não faz isso, você não muda os resultados aqui. Você não muda os frutos aqui. Então, a gente quer te levar a essa ordem novamente. De realmente estar, então, recebendo as direções do seu espírito. Recebendo o que o Pai quer falar para você. Entendendo que precisa ser restaurado na alma. Né? As direções são dele. A fonte de vida está nele, né? Então, a gente não está falando de religião aqui. Mas a conexão com o Pai, que eu digo, Deus, né? Com quem nos criou, ela precisa ser feita, porque senão vai te faltar. Vai te faltar perna importantíssima na tua caminhada. É isso. Na verdade, é um buraco, né? E daí você, então, governando a sua alma, ordenando as coisas dentro de você, entendendo os seus pensamentos, como você pensa, por que está te levando ao que está te levando hoje. Aí você consegue, com o corpo, conquistar, que é o que a gente fala. Você foi feito de forma perfeita para conquistar. Então, tá tudo pronto aí. Esse é um sinal. Se não tem conquista, é porque tá tudo fora de ordem. Tá bagunçado. Eu acho que a gente acaba respondendo um pouquinho também aqui, amor, que seria a 4ª pergunta que colocaram pra gente, que é o que o TAG é capaz de fazer por você. Eu acho que você já falou bastante sobre isso, né? Acabou que eu adiantei. Não, que botar as coisas em ordem, né? E é interessante porque, assim, gente, nessa brincadeira, do início da pandemia pra cá, vamos fazer o quê? 2 anos, agora que a gente começou, que a gente estruturou, né? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Em julho agora vamos fazer 2 anos que comecei com os homens lá, né? Que a gente estruturou o método, né? Para vocês poderem começar a entender, a compreender, a ter uma consciência integral que a gente chama, né? Uma consciência plena de cada um. Mais de 1.200 pessoas passaram por essa brincadeira. E sempre assim, comecei com um grupo de amigos trouxeram as esposas, depois trouxeram amigos, e foi indo. Só sei que isso a gente chegou a mais de 1.200 pessoas, mais ou menos, fizeram essa caminhada, essa jornada com a gente. E é interessante que, geralmente, a pessoa, quando ela vem pro TAG, vamos pegar aqui casamento, ela vem querendo aprender como fazer o outro mudar. Né?
Ela vem querer saber aprender um segredo para poder melhorar como eu falo, o relacionamento na empresa dele, ou melhorar o relacionamento dentro de casa. Porque, assim, engraçado, família é o centro de tudo, gente. É a raiz do problema e da solução está ali. Só que as pessoas na jornada, nessa caminhada, elas foram começando a enxergar o papel delas naquilo ali. Elas foram começando a entender isso. E à medida que foram entendendo isso, é como se abrisse os olhos de uma intensidade tão grande assim, que você começa a falar, caraca, parece que eu tenho responsabilidade com esse negócio aqui. Então, começa a abrir uma consciência maior para você conseguir colocar as coisas em ordem. O primeiro passo para colocar as coisas em ordem é conseguir enxergar a desordem. Cara, isso é tão sinistro que, na verdade, até uma depressão, um transtorno de ansiedade, um pânico, e que às vezes você pode estar associando a milhares de coisas. É impressionante como que no tag a gente vai mostrar, inclusive, que de alguma forma você construiu. Tudo foi construído. A depressão, ela não vem do nada. A ansiedade, ela não vem do nada. A obesidade não vem do nada. O câncer não vem do nada. A gente falando aqui até de doenças, né? Uma fibromialgia não veio do nada. Foi uma vida de construção de pensamentos, de decisões de todos os dias pensar daquela forma tóxica. Comportamento. Que te levou a estar onde você está hoje. Então, eu, por exemplo, estou até citando aqui, porque eu saí na minha jornada, isso foi até antes de casar, de uma situação muito ruim de pânico, de fobia social, e muito interessante porque eu, criança, eu era uma menina muito solta, que adorava falar e falava em público. Hoje a coisa tá começando a se soltar dentro de mim, né? A gente, inclusive, compete para ver quem fala mais. Uhum. Mas, enfim, eu já estive no fundo do poço. E foi realmente uma jornada árdua de olhar para dentro e ver que, na verdade, eram padrões de pensamento. E foi quebrar esses padrões de pensamento, ou seja, rótulos e etiquetas que eu fui recebendo na minha infância, de críticas. São várias, tá? Mas no meu caso, por exemplo, críticas, principalmente cobranças, é isso mesmo. E que eu permiti que aquilo me rotulasse, né? E que aquilo determinasse os meus pensamentos. Então, fui renovando a minha mente, que é que a palavra diz, né? Que eu preciso renovar a minha mente para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, para você experimentar, para eu experimentar esse chamado de liberdade, essa vida de liberdade, eu preciso renovar a minha mente. Só que, o que o cristão quer fazer? Ele quer simplesmente só ficar na área espiritual. Quando você vai falar de depressão e ansiedade, e sendo que a Bíblia... espiritualizar fala que não, isso é capeta, isso é o demônio, né? Muitas vezes, não, tem que orar. Gente, tem que orar, mas você precisa entender. Aliás, orar é a primeira coisa, realmente. A primeira coisa, primeiro passo. Você tem que orar, mas você precisa entender de onde isso veio. Isso não é simplesmente espiritual, isso é emocional. Na verdade, posso falar uma coisa mais profunda ainda? A gente, muitas das vezes, a gente não entende o que é orar, o que é a oração. Porque orar não é só falar, não. Uhum. Orar é relacionar, orar é falar e ouvir o que Deus tem para falar. Mais do que falar. Então, a gente vê lá em Gênesis, por exemplo, que Adão, todos os dias ele se encontrava com Deus. E ali eles caminhavam no jardim e conversavam. Então, ou seja... Na verdade, na oração, é momento, inclusive, de renovação de mente. É momento que você vai falar, que você vai colocar seu coração para fora. Por isso que, inclusive, Jesus nos fala para não usar de vãs repetições. Por quê? Porque eu preciso colocar para fora. Preciso tirar o lixo de dentro. Ele quer te ouvir, mas ele também quer falar. Uhum. Ele quer relacionar com você. Inclusive, muita gente vê no tag, mas eu nunca escutei a voz de Deus. Então vamos aprender o que é escutar a voz de Deus. Mesmo porque ele quer falar comigo, com você, ele quer falar com todos nós. Nós somos filhos, né? É uma construção, gente. Na verdade, o que o tag pode trazer para você é uma visão plena da tua vida. Sabe? É você conseguir enxergar a sua vida em 3 dimensões e você conseguir, através dessa consciência, se sentir parte dessa construção. Nada vai cair do teu colo.
É você aprender que uma promessa de Deus para você, ela não é um presente de Deus para você, ela é um convite de Deus para você. Então, pode ser que você tenha ouvido várias coisas, várias promessas de Deus para sua vida e fala, mas isso não acontece comigo. Por quê? Porque você está atrapalhando. E você está atrapalhando na compreensão das coisas. E é isso que o tag é capaz de trazer. Isso não diminui a autoridade de Deus, né? Não, Tô falando nada. porque às vezes dá a sensação, nossa, Não, você tá gente. diminuindo o poder de Deus. O negócio é que existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. E Deus, ele leva isso a sério. Então, se eu continuar... Aqui a gente traz muito o exemplo do povo lá na saída do Egito, né? Se eu continuo decidindo ter padrões de pensamentos que me levam a ficar ali murmurando, a me vitimizar, a ficar olhando só para os outros, a ficar olhando para as circunstâncias, a me manter sempre no conforto. Conforto é uma coisa perigosa. O negócio é quando a gente começa a achar perrengue confortável, né? É. Porque é o que a gente conhece. Então, enfim, quando eu vou decidindo por esse padrão, existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Então, você fica ali dando voltas e voltas e voltas no deserto e nunca chega à terra prometida. E a gente vê lá em Êxodo que muita gente morreu no deserto. E a promessa era para eles também. Então, praticamente todo mundo morreu no deserto, né? Quem entrou, que saiu do Egito, a geração que saiu, entrou quem? Josué e Caleb. Sim. 2. Apenas os que realmente tiveram o coração... tiraram a mentalidade de escravidão dentro deles. Tiveram a alma restaurada. O resto saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E morreram no deserto. E ficavam apenas olhando as circunstâncias e o que Deus não fazia, ou então o que Deus tinha que fazer por eles. É o que eu falo de não entender o que Deus estava falando. Ou seja, não entendiam o que estava em jogo ali. Não entendiam o processo que Deus estava colocando cada um ali. Exatamente. É isso. Eu acho que a gente respondeu bem. Tem mais alguma coisa que você acha que está faltando? Na verdade, é coisa pra caramba, né? Se deixar aqui, vai ficar dias falando disso aqui. E no método, né, no curso, a gente vai te levar a realmente essa caminhada aí, do chamado da liberdade, de realmente viver a vida e vida em abundância que Jesus falou. Amém. Que nós teríamos nele. Isso mesmo. A promessa dele não foi feita em vão, e às vezes você ainda fala assim, eu não tenho nada dessa vida em abundância que Jesus falou. E é isso que a gente quer te despertar, que você precisa renovar a sua mente. Pra você poder já adquirir e realmente tomar posse daquilo que já foi conquistado para você. Exato. Mas que nós, como coparticipantes, né, com Cristo, que a palavra também diz isso, eu preciso entender qual é a minha parte nisso tudo. Eu preciso entender o que eu estou atrapalhando, o que eu não estou tomando posse, né, do que já me foi conquistado. Do que eu tô me mantendo em travas, do que eu tô me sabotando. A gente se sabota demais. Opa! Porque mudar dói, mudar é difícil. Sair de um padrão de uma vida inteira é muito difícil. Pensar diferente nos relacionamentos, pensar diferente nas finanças, no casamento, né? Pensar diferente nas diversas áreas é muito difícil. Mas é a promessa que tem para nós, da vida em abundância. Você fala bonito demais. Oh, meu Deus, obrigada. Você nem se fala. Pra quem não falava, né? Eu espelho em você. Quem não falava, né, amor? Quem tinha receio de falar em público. Não, mas é por isso que eu, inclusive, gosto de trazer meu testemunho, né? Porque muitas das vezes a gente está desanimado perante as situações da vida. E se a gente traz o testemunho, a pessoa olha e fala assim, cara, se ela conseguiu... Se eles estão casados ainda, às vezes dá para recuperar o nosso, né? Então, toda vez que você fala, por exemplo, de falar, igual a gente estava até comentando aqui, né? Eu não cresci nesse ambiente. Você, por exemplo, você já mexeu com rádio, né? Você já mexeu com essas coisas. E na minha adolescência, em especial, eu estive muito travada nessa área. Até pelo que eu contei aqui, né? Questões na alma muito difíceis, doenças muito difíceis que eu enfrentei. E que hoje, para mim, são literalmente feridas e que são usadas apenas para trazer a memória do milagre, para mostrar legal. o que eu venci e o que você pode vencer, o que o outro pode vencer. Então... Perfeito.
a vida, por isso que eu tô falando, a vida em abundância é para você. A vida em abundância é para mim. Não aceite mais essa vida estagnada, essa vida automática que você leva de simplesmente acordar, trabalhar, comer, pagar conta, às vezes não pagar, chegar cansado, chegar morto em casa e dormir. É. Não foi para isso que Deus te chamou. Foi para um propósito muito maior. E foi para realmente experimentar a vida abundante que Jesus falou que ele veio para nos dar. Então é isso aí, gente. Era isso, né? Que realmente nós estejamos dando um grito de liberdade e nós convidamos, né, você para deixar o nosso convite para que você esteja com a gente. Para que você esteja com a gente na construção, sabe? Aprendendo, colocando em prática, para que a gente possa, enfim, construir essa vida abundante. E vou falar para vocês que é uma delícia e é um caminho sem volta. Uma vez que você começa a compreender a vida dessa forma, bicho, não tem volta. Você começa a enxergar as coisas tudo quanto é canto, sabe? Você começa a entender. Antes da pessoa vir trazer um problema para você, você já começa a entender o que ela está trazendo. Então, se você consegue enxergar fora, você consegue enxergar muito mais dentro. É impressionante. Então, aqui fica o nosso convite para vocês no Tag. E foi bom, nosso primeiro Tagcast rolando. Nos mande mais perguntas. Nos mandem mais perguntas que a gente vai respondendo. Para a gente responder para você e realmente poder te ajudar no que você precisar. Estamos junto com você. Vem para esse movimento, fazer parte disso tudo aqui conosco, viu? E vamos resolver essa treta. Vamos destretar esse negócio aí, né? E vamos colocar essa vida no fluxo, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Até a próxima. Abração. Você tá linda, amor. Fica com Deus. Até. Tchau, tchau. Você também. Beijo. Tchau, gente.